Eita glória! Queridos, vamos ficar de pé. Quero convidar aqui o pregador. Igor, faz favor. Esse jovem que sempre tem atendido também aqui a nossa regional. Ele faz acompanhado também da esposa e do filho, a Larissa e o Israel. Eu acredito que Deus vai te usar nesta manhã de uma forma muito especial aqui, para trazer uma palavra a esses jovens, a igreja que está aqui. Sinta à vontade, que você possa mais uma vez ser um instrumento de Deus na exposição das Escrituras aqui nesta manhã, amém? Levante as suas mãos. Deus, nós queremos te adorar. Agradecemos ao Senhor pela vida do teu servo, agradecemos ao Senhor pela palavra a qual o Senhor já colocou ardendo no coração dele, que será ministrada nesta hora. Deus, que mais uma vez o Senhor use com graça, com sabedoria nesta manhã, na exposição, na explanação da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Por gentileza, quem não ficar de pé por alguns minutos, por gentileza. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nesta manhã eu gostaria de falar sobre algumas convicções que todos aqueles que são cristãos não podem perder, amém? Conforme o pastor Daniel mencionou, eu me faço acompanhado da minha muito digna esposa, Larissa, e do nosso pequeno Israel, de apenas 6 meses. Muitas das vezes, quando vamos atender algumas agendas, nós deixamos ele com as sogras, porque o Israel decidiu que ele quer ser vaso logo cedo. Então ele roda, pula, sapateia no colo da mãe dele e não deixa ela prestar atenção no culto. Então, quando ela quer ter um tempo com Deus, para poder se concentrar, nós deixamos ele em casa para ela vir adorar junto com os irmãos. Quando não, ela traz ele e ele e ela ficam no reteté ali atrás, e Deus tem agradado disso, amém? Quero deixar aqui minha palavra de gratidão a Deus, ao pastor Daniel, pastor dessa igreja, desta regional, e também ao Mateus, que foi quem nos fez o convite para que eu pudesse estar aqui esta manhã. Agradecendo a estes dois, isso se estende a todos os obreiros, todos os inseridos nesse tão maravilhoso trabalho. Estou feliz essa manhã porque eu me faço cercado de muitos amigos. Pregador Eduardo Domingo, diácono, sua futura esposa, que Deus continue abençoando, Banda Fornalha. Eu vi ali também o Flávio, sua esposa. Deus continue abençoando todos os irmãos, em nome de Jesus, amém? Romanos capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. É um texto muito conhecido de toda a igreja, e quem encontrou, diga glória a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podei-vos assentar. Muito obrigado. Queridos irmãos, talvez a Epístola aos Romanos seja um dos tratados mais importantes do Novo Testamento, pois é lendo essa epístola e entendendo o Evangelho que compreendemos e descobrimos o que é a justiça de Deus, como Paulo bem assevera no capítulo 1, versículo 16.
Pode ser que alguém levante a seguinte indagação: mas pregador, a parte mais importante do Novo Testamento não são os evangelhos, uma narrativa acerca da vida, da obra e do ministério do Senhor Jesus Cristo? Sim, essas partes são importantes, mas se vocês analisarem bem, se a epístola aos Romanos não tivesse sido escrita, nós nunca entenderíamos o porquê Jesus veio, o porquê Jesus morreu, o porquê ele foi assunto aos céus e o porquê ele intercede por cada um de nós nos dias de hoje. Então é lendo a epístola aos Romanos que nós então entendemos o Evangelho e toda essa explicação sistemática acerca do Evangelho. E se nós pararmos para observar o conteúdo do livro, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo expõe essa justiça de Deus sobre o pecado e que cobre o pecador. E a partir do capítulo 12, Paulo então começa a aplicar a mensagem do Evangelho na vida prática da igreja. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vem falando sobre a justiça de Deus. É por isso que ele começa a epístola dizendo: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus. Aleluia. Como está escrito: o justo vivenciará a sua fé. Tudo que Paulo escreve nos 11 primeiros capítulos da Epístola aos Romanos gira em torno disto: o justo viverá pela fé. Só que quando chegamos no capítulo 12, Paulo então começa a aplicar a mensagem do Evangelho na vida prática da igreja. Ora, dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 13 foram escritos ou atribuídos a Paulo. E se você observar, Paulo tem uma peculiaridade nas suas escritas. Ele começa expondo uma doutrina do Evangelho e finaliza aplicando algumas lições práticas na vida da igreja. Aqui não é diferente. Ele vem falando sobre o desdobramento do plano da salvação. De forma paulatina, ele vem desenvolvendo a forma pela qual Deus resgatou a humanidade. E a partir do capítulo 12, então, ele começa a aplicar isso na vida da igreja. Então, em Romanos capítulo 12, Paulo nos convida a um novo estilo de vida, a uma vida que em tudo glorifique o nome do Senhor. E para que isso aconteça, ele nos apresenta uma mente renovada e uma vida transformada. Uma mente renovada e uma vida transformada. Portanto, aqui em Romanos 12, nós temos o chamado de Paulo para 3 coisas. Primeiro, a vida consagrada a Deus. Ele diz: apresentai-vos a Deus. Segundo, a vida santificada a Deus. Ele diz: e não vos conformeis com este mundo. Terceiro, a vida transformada pela mente renovada. Ele diz: sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Olha como a forma que Paulo começa o capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos ou o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
esse é o vosso culto racional. Aí ele diz assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que me chama a atenção a princípio nessa manhã é o pedido de Paulo em detrimento ao que Deus fez. Paulo tem um pedido a fazer, e o pedido é: eu quero que vocês se entreguem totalmente a Deus. Eu quero que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Só que ele coloca uma base nesse pedido. E a base que Paulo coloca nesse pedido se chama compaixão de Deus. Ele diz: por causa da compaixão de Deus, por causa da misericórdia de Deus, por causa do muito amor que Ele nos amou, por causa da graça que se manifestou, por causa do sangue que foi derramado, por causa do preço que foi pago, eu tenho um pedido a fazer a vocês: se entreguem totalmente a Deus. E qual é essa compaixão que Paulo fala? Qual é essa misericórdia que Paulo cita aqui? Ele faz uma exposição de forma paulatina do capítulo 1 ao capítulo 8. No capítulo 1 de Romanos, ele diz assim: olha, os gentios pecaram, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, a criação amou mais a criatura do que o Criador, os homens se inflamaram em paixões infames, as mulheres abandonaram o uso natural do corpo, e Deus os entregou. Capítulo 2 de Romanos, Paulo diz assim: os judeus também pecaram, porque a lei foi dada a eles e eles descumpriram a lei. Aí Paulo abre um parêntese e diz assim: olha, quando o gentil que tem a lei no coração pratica alguma coisa boa, ele está condenando o judeu que tem a lei, que tem os profetas, que tem Moisés, mas não cumpre a lei. Aí Paulo chega numa conclusão: os judeus também pecaram. Romanos capítulo 3, Paulo chega na conclusão que todos nós aqui conhecemos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 4 de Romanos, Paulo diz que ninguém pode ser salvo por cumprir a lei. E ele cita o caso de Abraão, que antecede a lei. E a Bíblia testemunha ao seu respeito: ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, se no capítulo 1 os gentios pecaram, capítulo 2 os judeus pecaram, capítulo 3 todos pecaram e estão destituídos da glória, capítulo 4 Paulo diz que ninguém é salvo por cumprir a lei. Pergunta que fazemos essa manhã é a mesma que os discípulos fizeram a Jesus: quem pode ser salvo? E aí Jesus disse: para o homem isso é impossível, agora para Deus, aleluia, já que é Deus quem salva. Paulo escreve o capítulo 5 sob uma nova perspectiva. Ele diz assim: olha, sendo pois justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E não somente isso, mas entrada a essa graça. E aí ele finaliza o capítulo 5 dizendo que aonde abundou o pecado, transbordou a graça de Deus. Capítulo 6 de Romanos, Paulo fala da obra do pecado em nós.
E ele diz que nós não devemos mais apresentar os nossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas já que Deus nos alcançou, nós devemos nos apresentar como vivos dentre os mortos, e os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Capítulo 7 de Romanos, vocês estão aqui comigo? Paulo então apresenta o grande desafio da caminhada cristã, meu amigo Marlon. Ele diz que dentro de nós existem duas leis. Primeiro, a lei de Deus que opera no nosso espírito. Segundo, a lei do pecado que opera na nossa carne, Mateus. E aí, diante disso, um homem que escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, um homem que virou a Macedônia de cabeça para baixo, dizendo: Jesus salva, cura, batiza e breve voltará. Está olhando para a igreja que ele está pregando e está dizendo: eu tenho uma confissão a fazer. O bem que eu quero fazer eu não faço. Agora o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Eu tento fazer o bem e não dou conta. Eu evito fazer o mal e quando eu assusto, eu já fiz. Paulo diz assim: olha, se eu tento fazer o bem e não consigo, evito fazer o mal e acabo fazendo, não é eu quem faz, é o pecado que habita em mim. De sorte que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Mas eu imagino Paulo lacrimejando os olhos, pegando o pincel, e quando ele vai finalizar o capítulo 7, ele escreve com gozo dizendo: mas graças a Deus que nos dá a vitória, mediante Cristo Jesus o nosso Senhor. Já que é Deus quem nos dá a vitória, e agora eu vou começar a pregar, ele escreve o capítulo 8 dizendo: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:18, ele diz que nada do que a gente passa aqui se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:28, ele diz que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, dos que foram chamados para o propósito. Já que tudo está cooperando para o nosso bem, Paulo finaliza o capítulo 8 proferindo um dos cânticos mais lindos da Bíblia. Ele diz assim: olha, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Sendo que é Deus quem os justifica, porque foi Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou. Hoje está à destra de Deus e intercede por nós. O que nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a fome, o perigo, a doença, a espada, a nudez. Paulo diz não, mas como está escrito, todos os dias nós somos levados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou certo de que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, glória! Você pode levantar a mão por essa graça?
Você pode celebrar por essa compaixão. Você pode adorar porque Ele desceu. Ele pagou o preço. Ele subiu e disse: vocês não ficarão sozinhos. A promessa descerá sobre vós. Olha para cá, vocês ainda querem ouvir? Quando nós chegamos no capítulo 9 de Romanos, até o capítulo 11, Paulo faz uma digressão. O que é uma digressão de acordo com as regras da ABNT? É quando alguém vem falando ou escrevendo sobre um assunto, pausa ele, fala de outro assunto e depois volta a falar do que ele vinha falando. Vocês já viram os pregadores que estão pregando e de repente diz assim: eu quero abrir um parêntese aqui? É isso que Paulo está fazendo. Do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo está abrindo um parêntese para falar do futuro de Israel, para falar da eleição incondicional de Israel. Então, quando ele cita que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, quando ele cita da eleição incondicional de Deus, quando ele cita sobre a predestinação, Paulo não está falando para a igreja, Paulo está falando com os irmãos israelitas. E o que os calvinistas atuais não entendem é isso, é que Romanos 8, 9, 10 e 11, Paulo não está falando da igreja, ele não está expondo o assunto da salvação, ele está abrindo um parêntese para falar assim: olha, só que o meu povo também vai ser salvo. E diante de tudo isso que Deus fez, aí ele vai finalizar esse assunto no capítulo 11, proferindo mais um cântico. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus juízos. Paulo diz assim, ó, porque dele, para Ele, por Ele, são todas as coisas. A Ele a glória eternamente e ponto final. O que Paulo está dizendo? Plano de Deus para a igreja é um, plano de Deus para Israel é outro. Israel é eleição incondicional. Igreja é adoção mediante o Filho. Israel foi escolhido a dedo. A igreja foi escolhida na cruz do Calvário. E aí então ele no capítulo 12 volta a falar do que ele vem falando. E ele diz assim, olha, eu rogo a vocês, por causa de tudo isso que Deus fez, da compaixão que Ele demonstrou, do amor que se manifestou, da graça que nos alcançou, do favor que nos foi dado, eu tenho um pedido: se entreguem totalmente a Deus. Aleluia. Decasso manarai. Se entreguem totalmente a Deus, como um sacrifício que é vivo, como um sacrifício que é santo, como um sacrifício que é agradável. Eu anotei algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, por que nós devemos nos entregar a Deus? Porque nós temos que honrar o sacrifício de Jesus por nós. 2 Coríntios 6:20, Paulo diz que foi comprado por um bom preço. A igreja foi comprada por um bom... Quando ele estava na antessala da morte, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, ó, e eu combati um bom combate. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu vivi à altura do sacrifício dele por mim.
Essa ideia de graça barata, ela veio do inferno. Graça que não gera gratidão, que te leve à santificação, é graça barata. Quando você entende o Evangelho, quando você entende a graça, quando você entende o amor de Deus, você vai pecar e a sua consciência te acusa dizendo: como eu posso viver pecando contra o Deus que poupou minha vida e entregou o unigênito? Glória a Deus. Eu gosto de uma frase de Martim Lutero, que ele disse que desde que ele conheceu Jesus, Jesus estragou a vida dele. Ele nunca mais conseguiu pecar em paz. Oh, irmãos, quando você experimenta a graça, você pode até pecar, mas não tem paz. Você pode até pecar, mas é com consciência pesada. Porque a partir do momento que você é abraçado pela graça, você não consegue mais viver pecando deliberadamente. Segunda lição que eu queria extrair aqui essa manhã é que o nosso corpo, ele deve estar a serviço de Deus e não do pecado. Paulo já vem falando disso. Vocês estão comigo aqui? Ainda querem ouvir? Romanos capítulo 6, do versículo 11 ao 14, Paulo diz assim, ó: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro na história da igreja, o homem que dominava a arte de interpretação bíblica, homilética e exegese, ele indaga dizendo: como pode um corpo se tornar um sacrifício? Aí ele responde assim, ó: deixe que o olho não veja nada de mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal, e ela se torna uma oferta em holocausto. Terceiro lugar, quando nos entregamos a Deus, o nosso corpo se torna templo do Espírito. Pastor Doronel pregou na região uma vez e ele disse algo interessante. Lá em Três Marias tinha uma casa assim, pastor Daniel, que estava escrito assim, ó: essa casa é de Jesus. Só que era só briga lá dentro. Paulada, pedrada, palavrão, xingo e não sei o que, e não sei o que. E aí esses pichadores foram lá e escreveram assim, ó: em cima estava: essa casa pertence a Jesus. Aí eles colocaram assim, ó: mas está alugada para o diabo. Sabe, irmãos, nesse congresso o que Deus está querendo é posicionamento. Posicionamento. E eu vim aqui não foi só para pregar não, foi para me posicionar diante de Deus. O
O apóstolo Pedro, escrevendo, Eduardo, disse que não foi com ouro, nem com prata, nem com pedras preciosas que ele nos comprou da nossa antiga maneira de viver. Foi com o precioso sangue. Aleluia! Glória! Propriedade dele. E quem mora de aluguel e mora em casa própria sabe qual é a diferença. Eu moro de aluguel, então eu sei o que é isso. Eu não posso furar as paredes do meu apartamento, porque não é meu, Daniel. Pastor Daniel, eu não posso, Mateus, furar, mexer na mobília, na estrutura do meu imóvel, da onde eu moro, porque não é meu, Flávio. Sou inquilino. Agora, quando a casa é própria, joga no chão, derruba, muda banheiro, muda sala, faz isso, faz aquilo. E Jesus está dizendo para cada um de nós aqui esta manhã: eu não te aluguei na cruz, eu te comprei. Eu não te aluguei na cruz, eu te comprei. E a partir do momento que você entrou por aquelas portas e disse: eu aceito Ele como meu Salvador, o céu bradou dizendo: então a partir de hoje Ele é teu Senhor. A vida não é tua mais. Quem governa a tua história é Ele, porque Ele pagou o preço. Glória! Pagou o preço. É aqui que eu queria chegar. Porque Paulo fala sobre 3 características do sacrifício que Deus gosta. Tem que ser vivo, tem que ser santo e tem que ser agradável. Paulo aqui está fazendo um contraste com a antiga lei. Se você observar o livro de Levíticos, que é o livro dos sacrifícios, aborda 2 mega sacrifícios. Primeiro, sacrifício pela culpa. Segundo, sacrifício pela comunhão. Primeiro, sacrifício pela culpa. Segundo, sacrifício pela comunhão. Esses são os 2 tipos de sacrifícios que regem o livro de Levítico. Um pela culpa e o outro pela comunhão. Do capítulo 1 ao 11, Paulo está falando do sacrifício pela culpa. Quem que fez? Jesus. Do 12 adiante, ele está falando do sacrifício pela comunhão. Quem tem que fazer? Se tem um sacrifício vivo no Antigo Testamento que prende meu coração, é Abraão e Isaac no Monte Moriá. Gênesis 22, Deus decide colocar à prova a fé de Abraão, pede o único filho dele, Isaac, a quem ele ama, e Abraão não relutou. Ele acordou de madrugada, cortou lenha, albardou os jumentos, pegou 2 servos, pegou Isaac e foi para o lugar. A Bíblia diz que quando eles estão no caminho, Abraão avistou o lugar de longe. Olhou para os 2 servos e disse: fica aqui embaixo com o jumento, porque eu e o menino vamos subir. E depois que a gente adorar, a gente vai voltar. Espera aí, pregador. Deus pediu Isaac em holocausto. Sabe o que é holocausto? Oferta queimada por inteira. Sabe o que Abraão ia ter que fazer? Degolar o menino, colocar no altar, atear fogo e ver o menino sendo queimado até virar pó e cinza. Mas por que quando ele estava no caminho ele falou assim: eu e o moço vamos subir, e do jeito que a gente subir, a gente vai descer também. É Abraão dizendo: eu acredito tanto na promessa, que se Isaac virar pó e cinza lá em cima, Deus vai reunir aquilo ali e vai trazer o menino de volta, só para cumprir a promessa. Eles estão no caminho e Isaac está dizendo: estou vendo aqui o fogo e a lenha, mas
cadê o cordeiro? Porque Isaac sabe que pode ter lenha, pode ter fogo, sem cordeiro não tem culto. Pode ter cantor de fora, pode ter pregador de fora, pode ter com nome, com renome. Se o cordeiro não aparecer, não tem culto. Porque quem faz é o cordeiro. Só tem salvação aonde o cordeiro expia pecado. Só tem mudança de vida quando o cordeiro diz: eu assumo o teu lugar. Só tem mudança de vida quando o cordeiro diz assim: ó, a cédula que era contrária a vocês eu cravei na cruz. Eu fui o substituto, paguei com morte, agora você pode ter vida. Agora você pode ter vida. Agora você pode ter vida. Presta atenção. Eles chegam no monte, vocês estão comigo aqui? Abraão levanta um altar, Marlon. Corta a lenha, coloca sobre o altar. Aí está escrito lá, não é coisa da minha cabeça não. Abraão pegou Isaac, amarrou ele e deitou ele no altar. Seja sincero. Quem era mais velho, Abraão ou Isaac? Quem tinha mais força, jovem, Abraão ou Isaac? Se Isaac quisesse, nunca que Abraão com mais de 100 anos de idade pegava o menino. Quando Isaac descobrisse que a oferta era ele, ele ia, e Abraão nunca ia pegar ele. Se Isaac quisesse, ele amarrava Abraão no altar. Só que Isaac está olhando para o altar, meu amigo Elbert, e está dizendo assim: eu não quero só ter curtida no Instagram em cima do altar. Aleluia! Não quero só ter visualizações em cima do altar. Eu não quero só aparecer nos cartazes. O que você quer? Eu quero compromisso com o altar. Se é para Deus, amarra meu pé. Se é para Deus, olha aí, amarra minha mão. Se é para Deus, amarra o meu braço. Porque a partir de hoje eu tenho um compromisso, qual? Sacrifício vivo no altar da adoração. Deixa eu saber se eu não estou no lugar sozinho aqui esta manhã. Quantos vieram aqui dizendo: eu quero altar, eu quero vida com Deus, eu quero compromisso, e nada nem ninguém vai tirar a minha convicção. Tem que ser santo. Santo porque Deus é santo. Tem que ser agradável porque tem que subir e agradar as narinas de Deus. Sabe o que era um sacrifício agradável no tempo do Antigo Testamento? Eles colocavam um animal, depois vinham com algumas especiarias e por último derramavam algumas gotas de vinho. É o que a gente chama na Bíblia de oferta de libação. Juntava aquilo tudo ali, quando subia, era um cheiro agradável. Só que é aqui que eu queria chegar esta manhã. Porque Paulo vai nos ensinar uma segunda coisa, qual? E não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha para cá. Oh, senti Deus aqui. A palavra conformeis aqui no grego é sisktematizo, que traz a ideia de se enquadrar a algo que já está pronto. No sentido figurado, descreve uma massa de bolo sendo derramada ou despejada sobre uma forma. E aí, quando ela assa, ela sai do formato da forma.
Paulo está dizendo, a igreja foi chamada para viver fora do padrão do mundo. E para a gente entender isso aqui, nós precisamos descortinar e entender que tem pelo menos 4 expressões de mundo no Novo Testamento. Primeira expressão de mundo no Novo Testamento é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. A palavra mundo ali se refere à humanidade. Jesus não morreu pelas plantas, vegetais, animais, ele morreu pelo homem, sim ou não? Segunda palavra para mundo no Novo Testamento aparece na epístola de Paulo a Timóteo, quando ele diz assim, olha, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo, a habitação dos homens, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Terceira palavra para mundo no Novo Testamento é Apocalipse 13:8, que fala do nome que está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. A Bíblia ali se refere a todo o cosmo criado, o universo. E a quarta palavra para mundo no Novo Testamento aparece nos escritos de João e aqui em Paulo, e se refere a um sistema maligno regido por Satanás, que tenta atrapalhar os propósitos de Deus e arrancar o homem do propósito e do centro da vontade de Deus. É sobre isso que eu quero falar essa manhã. Porque o mundo tem um padrão. E de acordo com Gênesis 3, desde que o homem caiu, pecou, errou, o diabo percebeu como ia tirar o homem da presença de Deus. Gênesis capítulo de número 3, eu quero ler com os irmãos esta manhã. Se você não quiser, não precisa abrir a Bíblia, mas eu vou ler aqui. Gênesis capítulo de número 3, olha o que a Bíblia diz. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto do jardim, da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, porque para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os seus olhos se abrirão e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. O diabo disse, é assim que eu vou tirar as pessoas da presença de Deus. Perceba que diante da tentação de que ela, se ela comesse, ela seria como Deus, a Bíblia diz que ela olhou para o fruto e viu que ele era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento e bom para se comer. Aí ela toma do fruto, ela come, dá ao marido e entra o pecado no mundo. O diabo olhou para aquilo e falou, eu vou montar meu reino baseado nesses 3 pilares: prazer dos olhos, prazer da carne e soberba da vida. Prazer dos olhos, prazer da carne e soberba da vida. De Gênesis a Malaquias, após a queda, se você olhar todas as personagens que desviaram, que se afastaram do propósito, ou caíram no prazer dos olhos, no prazer da carne ou na soberba da vida. Olha para Sansão, prazer da carne e soberba da vida.
Quando ele foi se levantar, ele pensou que Deus estava com ele, e o livro de Juízes fala um versículo mais triste da história: mal sabia ele que o Espírito tinha saído. Porque quando o Espírito vem, a gente é batizado, a gente roda, pula, quebra a cadeira, faz um tanto de coisa. Só que quando o Espírito sai, ele sai lentamente. Olha para a vida de Davi. Na época em que os reis saíam para a batalha, para a guerra, ele estava no terraço. Ele olhou uma mulher, prazer dos olhos. Ele mandou chamar ela e se deitou com ela, sabendo que ela era casada, prazer da carne. Quando o negócio começou a dar errado, ele enviou o marido dela para morrer na frente da batalha. Que é isso? Soberba da vida. Eu posso tirar a vida de alguém. Olha para a vida de Salomão. Começou sábio, construindo templo para Deus. Só que o livro de Reis diz que as mulheres lhe perverteram o coração. Ele começou a levantar estátua em Israel, ídolos em Israel. Olha para todos os personagens do Antigo Testamento que erraram. Ou erraram no prazer dos olhos, ou erraram no prazer da carne, ou erraram na soberba da vida. E eu fico imaginando lá na Trindade, o Pai conversando com o Filho e o Espírito e dizendo: e agora? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Filho se levanta e diz: eis-me aqui. Gálatas 4 diz que na plenitude dos tempos aprouve a Deus revelar teu Filho nascido de mulher, debaixo da lei, para remir os que estavam condenados pela lei. Jesus Cristo nasce, cresce, se desenvolve, é batizado por João, é levado pelo Espírito ao deserto, e o diabo está assim: eu peguei todo mundo com prazer dos olhos, com prazer da carne, com a soberba da vida. Vou tentar pegar o segundo Adão assim também. Jesus jejua 40 dias e 40 noites. O diabo se aproxima dele e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. O que é isso? Prazer da carne. Jesus diz: mas nem só de pão vive o homem. O diabo pegou todo mundo do Antigo Testamento no prazer dos olhos. Então ele leva Jesus no monte alto e mostra todos os reinos, a glória, o poder. E diz assim: ó, tudo isso te darei, se prostrado me adorar. O que é isso? Prazer dos olhos. E aí Jesus disse: escrito está, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. O diabo pegou muita gente no prazer da carne, no prazer dos olhos e na soberba da vida. Então agora ele tenta a soberba. Ele leva Jesus para o pináculo do templo, a parte mais alta em Jerusalém, cita o Salmo 91 e diz: pula lá embaixo. E Jesus diz: mas escrito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. O mundo tem um padrão. E eu só vim aqui dizer isso. Quando Jesus falou a palavra eclesia ou eclésia, a igreja não tinha paredes, a igreja não tinha templos, a igreja não tinha tudo isso que nós temos hoje para a glória de Deus. A igreja se reunia em casas, no monte, nas cavernas, nos lugares. Então quando Jesus fala igreja, os chamados para fora, é fora do padrão do mundo. E eu encerro aqui. Por que, Igor? Porque existe uma convicção sobre nós. Aleluia. E qual é a convicção? A trombeta vai tocar.
Aleluia. Eu não sei o que encanta vocês no Evangelho, vocês, os obreiros aqui à minha retaguarda, mas sabe o que mais me encanta no Evangelho, pastor Daniel? É que, de acordo com a teologia, a salvação ela tem pelo menos 5 processos: conversão, justificação, regeneração, santificação e glorificação. O que é conversão? É quando o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos aponta um Salvador. Quando nós aceitamos esse Salvador, acontece a justificação. O que é a justificação? Ela acontece diante do tribunal. Nós éramos réus e agora somos filhos. Éramos condenados e agora somos salvos. Ele pega a justiça de Cristo e nos cobre. E aí, quando Ele olha para nós, Ele não vê mais os nossos pecados. Ele vê a santidade de Cristo em nós. Isso é a justificação. Regeneração é o que Jesus ensina em João 3, o novo nascimento, uma nova identidade, um novo propósito de vida. Santificação é um processo que começa desde que você levanta a mão, batiza, e só vai terminar quando você escutar o seu nome soar. Só que o que mais me encanta na salvação é o último estágio dela, é a glorificação. Explicar isso aqui para vocês. Glorificação não é Deus me dar vitória com sabor de mel, não. Glorificação não é Deus envergonhar meus inimigos, não. Glorificação não é Deus fazer as pessoas que riam quando eu passava com um carrinho, me ver com um carrão e dizer, ó, Deus honrou. Isso não é glorificação. Sabe o que é glorificação? É quando Cristo voltar e nos glorificar sobre o pecado e a morte. Então eu não sei qual o que te encanta, mas o que me encanta no Evangelho é isso. É que um dia o Igor vai acordar e ele não vai mais ter vontade de pecar. Glória a Deus. A mente do Igor não vai ser corrupta. O Igor não sentirá inveja. O Igor não desejará mal para ninguém mais. Eu serei glorificado sobre o pecado e sobre a morte. Não. Quem escreve isso não é o Igor, não, é Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, Paulo diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque convém que Cristo desça do céu, e aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que fora dita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, ó morte, teu aguilhão? Ora, a força da lei é o pecado, mas graças a Deus que nos dá a vitória mediante Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu estou no tempo ainda, então eu tenho que falar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16, Paulo diz assim: que dada a ordem com a voz do arcanjo e o alarido da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus vai aparecer. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para o encontro. É por isso que o arrebatamento é secreto. É secreto, é raptar. Só vai subir quem escutar e ver. Quando nós estivermos adentrando os portais celestiais, se iniciará aqui 7 anos.
que você pode interpretar como quiser. Os 3 primeiros de falsa paz e os últimos de tribulação, ou os 3 primeiros de tribulação e os últimos de falsa paz. Só que o que me encanta no Evangelho, me dá licença aqui, pastor Daniel, é que enquanto a terra está na tribulação, nós vamos nos assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e o próprio Cristo nos servirá a ceia daquele dia. Oh glória, aleluia, esta é a nossa convicção, esta é a nossa convicção. Passados 7 anos, Cristo aparece. Aleluia. Só que agora não é com anjo, é com a Assembleia de Deus do industrial do lado. E aí que vai se cumprir a profecia que diz: todo olho verá, toda língua confessará, ele realmente era o Messias. Ele realmente era o Messias. Ele vai inaugurar o reino milenar dele. Oh glória! 1000 anos reinando com Cristo. O diabo preso, depois de 1000 anos solto, mas é para ser derrotado. Porque o lago de fogo e enxofre ainda não foi inaugurado, segundo o livro de Apocalipse. Ele vai ser inaugurado por Satanás, a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar, o anticristo, o falso profeta e todos os que não estiverem com o nome escrito no livro da vida. Aparece um grande trono branco e agora não é o julgamento do mundo, é o julgamento da igreja. E ele vai provar as nossas obras no fogo. Apocalipse 19, 20, 21 e 22 descreve a cena mais linda da história. Tem um cavaleiro e o nome dele é Vencedor. Na sua coxa tem escrito assim, Albert, ó: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele vem montado num cavalo branco e aonde ele vai cavalgando a terra vai sendo restaurada. Aonde ele vai cavalgando a terra vai sendo restaurada, de acordo com o Apocalipse. E de repente alguém grita dizendo: e eu vi um novo céu, uma nova terra. E a nova Jerusalém de ouro que descia do céu, ataviada como uma noiva para o esposo. Aí o anjo brada forte dizendo: eis aí o tabernáculo de Deus entre os homens. Ele será o seu Deus, e eles serão o seu povo eternamente. Essa é a nossa convicção. Glória a Deus. Essa é a nossa convicção. E quer ouvir uma verdade essa manhã? Jesus só vai voltar para quem se voltou para Ele de todo o coração. Gostaria que você se colocasse em pé no seu lugar e eu encerro. Esses dias eu estava dando discipulado lá na nossa congregação e uma jovem perguntou assim: ô Igor, como que vai ser a eternidade? Vai ser igual o paraíso antes de Adão e Eva pecar? Eu falei assim: não, vai ser um pouquinho melhor, jovem, porque lá tinha o diabo. No novo céu e nova terra não vai ter. A trombeta vai tocar. E Deus está dizendo: sai do padrão do mundo e volta a ter convicção. Aleluia. Sai do padrão do mundo e volta a ter convicção. Porque você pode estar até na Babilônia, mas pertence a Jerusalém. Tereço e quem mandou.
Sabe o que eu estou sentindo aqui? E eu não sou pregador emocionalista, não estou preocupado com isso. Mas o céu vai visitar a gente aqui. E eu não vou nem gritar. O céu vai visitar a gente aqui. Aleluia! Sabe por que o céu vai visitar a gente aqui? É porque Ele quer nos dar um prelúdio do que a gente vai viver lá. Você acredita nisso? Oh, glória! Erga tuas mãos aos céus. Vocês estão prontos para cantar aí? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos finalizar. Só quem é grato pela compaixão, erga as mãos aos céus e não baixa, não. Sustenta por 1 minuto. Depois você pode ficar do jeito que você quiser. Se você quiser rodar, pular, sapar, você pode fazer o que você quiser. Mas por 1 minuto, erga tuas mãos aos céus, porque eu quero orar. E após a oração, vocês vão me fazer um favor, os músicos aí, ó. Vocês não vão entrar de segunda nem de terceira, entra de quinta. Sabe por quê? Se é verdade o que eu li aqui, ó, quando chamaram Eliseu para profetizar, sabe o que ele falou? Então me traga um tocador. O cara começou a dedilhar a harpa. E a Bíblia diz, a mão veio sobre o profeta. Então eu acredito que vocês se prepararam, se consagraram. Vocês estão aqui. E eu acredito que Deus vai visitar esta igreja. E vai fortalecer as nossas convicções. Nós somos pentecostais. Nós falamos em mistérios. Quando sentimos Deus, nós pulamos. Nós gostamos de adorar com excelência e extravasar com ordem e decência. Você acredita nisso? Querido Deus e eterno Pai, o Teu Evangelho foi exposto esta manhã. Nada, meu Deus, do que foi falado através dos meus lábios não condiz com Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus eu peço ao Senhor. A Tua palavra diz que o Espírito é o selo, é o penhor da nossa salvação. Então que o Espírito caia sobre nós aqui e nos ajude nessa adoração. Senhor, em nome de Jesus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Vontade é tua, Deus, em nome de Jesus. vida em tuas mãos está, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Só você que é do céu, Pode o vento soprar, feche os olhos e sinta Ele. pode se abalar, Só você que é do céu, planos de Deus, feche os olhos e sinta Ele. Adore a Ele, exalte a Ele.
pode te Celebre o Deus da tua salvação. Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou Glória, contigo, filho. glória. Estou contigo, Perema racharamandai. estou contigo. Perema garavahas. Mais alto, juventude. Mais alto, juventude. Glória. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Glória, eu tô sempre. Contigo, ninguém impedirá. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo lugar, com a mesma rede, o mesmo mar onde você foi feliz. Porque até agora não deu certo, se prepare que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo, olha Jesus pregando, tem milagre esperando todo mundo terminar. Depois do culto, ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai. Depois desse culto, Jesus vai dizer, ele é crente nessa terra. Eu vi inimigos lutando, mas eu ia vencendo. E quanto mais apertar, oprimir e lutar eu vi inimigos lutando, mas eu ia vencendo. Quanto mais apertar, você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Queridos, ainda de pé, não se assente. Nós queremos orar encerrando nesta hora. Queremos louvar a Deus. Pastor, Deus abençoe, juntamente com a congregação ali do Avaí. Deus seja louvado na vida de vocês. Banda Fornalha, Deus abençoe vocês. Teremos outras oportunidades para que vocês possam estar conosco. Igor precisou
Meu filho, Deus continue te abençoando você, tua casa, teu ministério, prosperando de uma forma muito especial. Deus seja louvado através da sua vida. Pastor Clésio vai estar orando, ministrando a bênção apostólica. Às 18 horas nós estaremos aqui para fazermos esse fechamento desse lindo congresso em nome de Jesus. Pastor Clésio, esteja orando, ministra a bênção apostólica sobre nós. Deus abençoe tudo. Maestro Gadiel, Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Saúdo a querida igreja com a doce paz do Senhor. Os irmãos estão felizes, não estão? Convictos. Ó Deus queridos, agradecemos ao Senhor, meu Pai, por essa rica oportunidade que passamos aqui nesta manhã, meu Pai, sentindo a Tua real presença em nosso meio. Ó Deus querido, agora despede, meu Pai querido, a Tua igreja em paz. E que daqui a pouco, logo mais, meu Pai, às 18 horas, possamos estar aqui novamente, meu Pai, reunidos para desfrutar, meu Pai, de mais um momento contigo, meu Pai querido, te louvando, te bendizendo e ouvindo a Tua santa palavra. Assim, ó Pai, nós te agradecemos no nome santo de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e sempre. Amém. Dê um abraço ao seu irmão, cumprimente ele.